Nós continuaremos a meditar essa segunda terça-feira de 4. Meditaremos a primeira vez, capítulo 19. Versículo 7. Primeira Reis 19, versículo 7. Diz assim: E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido que será o caminho. O texto desse versículo fala sobre a história do profeta Elias, que foi levantado por Deus para confrontar o povo de Israel, porque naquela época o povo estava muito rebelde, estava se desviado dos caminhos do Senhor. Eles estavam adorando a outros deuses, o Baal. E naquela época o rei era o pior rei, foi o pior rei da história de Israel, que foi o rei Acabe, junto com a sua esposa Jezabel, uma mulher feiticeira, que era uma mulher terrível, que perseguia e matava profetas de Deus. E Deus levantou Elias para confrontar o rei Acabe, confrontar o povo de Israel. No capítulo 18, Elias desafiou os profetas de Baal lá no Carmelo. Eles sacrificaram o filho e Elias os desafiou, dizendo que o Deus que descesse fogo do céu para queimar o holocausto era o Deus verdadeiro. E Elias não foi para os profetas de Baal fazer tudo ritual, só que Baal não mandou fogo do céu. E Elias orou e Deus mandou fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto. Glória a Deus. Então, a nação de Israel, naquele momento, ela se prostrou, caiu no chão e reconheceu que só o Senhor é Deus naquele momento. E além disso, Elias matou a espada todos os profetas de Baal. E após isso, o rei Acabe, vendo essa situação, que o Baal, a Será, que também era um deus espiritual, foi envergonhado, tanto os deuses como os profetas, os deuses foram todos envergonhados. O rei Acabe foi contar a sua esposa Jezabel o que tinha acontecido, o que eles tinham feito. Eles tinham feito naquele lugar. E a Jezabel ficou muito furiosa. Prometeu e mandou um mensageiro avisar Elias que iria matá-lo. E naquele momento, depois de ter ouvido o mensageiro falar a ameaça de Jezabel, desencadeou nele um processo depressivo muito grande. Ele se escondeu numa caverna. Aquela palavra consumiu ele de tristeza. Fez com que ele fugisse do deserto, perdesse o ânimo e desejasse morrer. E talvez hoje você esteja com Elias nesse momento. Alguma palavra, algum acontecimento, alguma circunstância. Talvez você seja um crente que já teve muitas experiências com Deus, mas circunstâncias da vida fizeram com que você ficasse frustrado, desanimado, e tiveram vontade de desistir.
disse que o Deus que esteve com Elias nesse momento também está com você nesse momento. Não importa se você está desanimado, faz parte da vida, prostrado, triste, até mesmo com vontade de morrer. No versículo 9, a Bíblia fala que Elias estava numa caverna, ele se escondeu na caverna com muito medo, fugiu. E o Senhor, ele falou com Elias dizendo assim: o que você está fazendo aqui, Elias? E o interessante dessa pergunta que Deus faz a Elias é que Deus não fala, não pergunta assim: o que você está fazendo aí, Elias? Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Então significa que Deus não estava num lugar e Elias em outro. Não é ali, não é aí, é aqui. Então, o Deus é um Deus de perto e não de longe. Nos momentos de fraqueza, nos momentos de desânimo, Deus está perto, continua perto, Ele não se afasta de nós. Então, Deus é um Deus aqui, e não de lá, tão longe, um Deus de perto. E Deus, Ele disse: levanta, que longa será a tua caminhada. Isso significa que não é o fim, não importa a situação que você esteja passando, que nós passamos, nunca é o fim, é apenas o começo. E às vezes o inimigo levanta pessoas para colocar a gente para baixo. É muito comum levantar pessoas, criar ocasiões para fazer como Isabel fez, né? Ameaçar com palavras, algo do tipo, que nos deixam para baixo. Mas a última palavra vem de Deus para nos abençoar. E é como Deus disse a Daniel também: tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Então, não desista do seu chamado, não desista do seu ministério, não desista da sua vida, porque Deus está caminhando com você. Longa será a tua caminhada. Em nome de Jesus. E muitas vezes a gente pensa, né? A gente lê, muitas vezes eu pensava assim também, a gente lê passagem da Bíblia no Antigo Testamento, já do Novo, e vê os profetas de Deus sendo abençoados, vê os profetas de Deus fazendo como ele desce fogo do céu, fazendo com que a chuva parasse para a oração e a chuva voltasse para a oração. E às vezes a gente pensa: esses homens essas mulheres eram escolhidas de Deus, eram homens, super-homens, super-mulheres. Mas não é assim. Lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 17, fala que Elias estava era um homem sujeito às mesmas paixões e sentimentos que nós. Mas Deus usou ele através da oração. Então, a oração é a chave para Deus fazer milagres, fazer curas, libertar. A oração é a chave. Nós devemos, a Bíblia fala lá em Tiago também, que tem muita eficácia a oração do justo. E os justos somos nós, somos a igreja, nós somos justificados pelo Senhor. Então, muito tem a eficácia a oração do justo. Se você está passando por um desânimo nesse momento com Elias, se alguma circunstância deixou você para baixo, deixou você prostrado no chão, faça como Elias, faça como Ana, que mesmo ela não conseguia nem falar, ela só mexia os lábios, mas Deus ouviu a oração dela. Então, Deus nos chama a orar, a falar com Ele, a entregar os problemas da vida, a entregar as circunstâncias, a entregar a pessoa que talvez esteja nos ameaçando, como foi de Isabel, que está proferindo palavras contrárias para nós. Nós temos que fazer como esses grandes homens de Deus, que só foram grandes homens de Deus por conta das orações que eles faziam.
Essa é a fé. Isso vai fazer com que Deus faça milagre nas nossas vidas. Então, era isso que eu queria passar aqui. Como a Bíblia fala, não acabou. A nossa caminhada, a sua caminhada é longa, porque Deus está contigo, Deus está aqui, não ali, não lá. Deus está conosco. Não importa as nossas circunstâncias. Ele não desiste de você.